Aleluia, Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Um salmo muito conhecido. Imagina um salmo que você já ouviu N pregações. Vou dar uma chance para um. Aí, tá vendo? Que coisa, né? Como é que Deus consegue, né? Ele é onipotente. Acho que não tem salmo tão mais conhecido quanto o 91 e 37, né? É justamente o 37. Quem falou 37 aí? Giovanni Fabiano, isso aí, valor de Deus. É ele mesmo, Salmo 37, irmãos. Olha só, Deus mandou pregar hoje no culto de libertação o Salmo 37. Glórias a Deus. Nós não estamos no ministério da palavra do conhecimento? Então vamos ganhar conhecimento, né? Aleluia, Jesus. O versículo, para a gente fazer a introdução, é o versículo 5. Muito conhecido, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo. Amém? Agora vamos fazer nossa oração mais uma vez agora. Esta mais uma vez é porque fizemos há pouco para início do culto. Agora vamos fazer para início da mensagem, para que nós não nos prendamos a nada aqui terreno, não desviemos a nossa atenção do foco, que é ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos, ó Deus, de um alimento terreno para o nosso corpo, mas nossa alma e nosso espírito necessita do verdadeiro pão que desceu do céu. O maná celestial, representado pelo corpo de Jesus Cristo, e aqui entre nós, representado pela Tua Palavra. O Verbo que um dia se fez carne, é o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem desse pão se alimentar, não terá fome. E quem se alimentar, diz as Escrituras, viverá e viverá eternamente. Então nós estamos aqui para poder conhecer-te melhor através da Tua Palavra. Que venha a Tua unção, Senhor, sobre esse pregador, sobre os ouvintes, tanto os presentes quanto da internet, e todos, tanto o pregador quanto ouvintes, possam sair daqui renovados, fortalecidos e cheios da Tua graça. Que nada nos impeça, Senhor, de receber o discernimento pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos, antes de mais nada, nós vamos fazer hoje um profundo, vamos nos aprofundar bastante no Salmo 37. Por mais que nós o conheçamos, ele é realmente a palavra de Deus. Esse salmo aqui especificamente está nos dirigindo a nos manter firmes. Presta bem atenção. Você viu lá que há uma passagem bíblica, se eu não me engano, João 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois já venceu o mundo. Amém ou amém? Né? Então, tem de bom ânimo, fiquem firmes. E esse salmo, no Velho Testamento, é praticamente aquele versículo que Jesus disse. Porque ele, na verdade, ele nos está nos dirigindo, nos conduzindo a nos manter firmes, a termos bom ânimo nos caminhos do Senhor, ante ao mundo que jaz no maligno. Está compreendendo? Esse salmo aqui, ele vai nos fazer, vai nos aprofundar, né, nesse entendimento, que nós devemos, ante ao mundo tão contaminado, permanecer firmes no Senhor. Amém? Ante ao mundo que nos engana, nos seduz, ante ao mundo que nós vemos aí, aparentemente os ímpios, né? Os iníquos tendo sucesso, e nós cristãos, aparentemente também, tudo isso é aparência, né? Sendo muitas vezes derrotados, abatidos, mas nunca derrotados, mas muitas vezes nos tem até essa impressão, assim como Jesus naquela cruz parecia estar derrotado. Amém ou amém? Então você vai compreender que esse salmo é um incentivo, é uma palavra diretamente do Espírito Santo para nós, para que possamos permanecer firmes mesmo ante um mundo tão contaminado pelo inimigo. Para a glória de Deus, inclusive aqui o título na minha Bíblia é: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Amém? E cada dia mais esse salmo, cada dia mais que se aproxima do final dos tempos, esse salmo precisa ser discernido, porque nós estamos vivendo já o que está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Deixa marcadinho o Salmo 37, nós vamos voltar ali, tá? Mas vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, também é um texto muito conhecido dos irmãos daqui da igreja, mas vamos dar sempre oportunidade a pessoas que nunca viram, porque a gente não cai naquela cilada, né, de que somos crentes. Aí alguém um dia fala: mas essa passagem, você está na Bíblia, né? A pessoa já foi, muitas vezes eu fiz visitas e me surpreendi com essas perguntas de irmãos
cristãos aí. Mas pastor, isso está na Bíblia, mas há muito tempo, há mais de 2000 anos, por Jesus Cristo, né? Se fosse no Velho Testamento era mais. Mas enfim, então é que a pessoa realmente não tem, né? Às vezes até está numa igreja, mas não está ali buscando ela, e às vezes é pregado e não está ouvindo. Então, eu não estou jamais criticando alguma igreja, eu critico mais o aluno do que o professor, porque se o professor fosse ruim, ninguém passaria de ano, né? Amém ou amém? Então, acho que estou sendo bem claro, né? Se há pessoas sendo abençoadas nessa igreja e outros que não estão, a culpa não é da igreja, amém ou amém? Se Deus está fazendo milagre em algumas vidas e em outras não é culpa da igreja, amém ou amém? Então, é muito importante refletir sobre isso, né? Porque a tendência é nós, pelo espírito do diabo, que ainda habita em muitos seres humanos, ainda mesmo convertidos, né? Que ainda está dominando algumas áreas, é agir como agiu com Adão, né? Foi a mulher que sobreviveu, a Eva depois foi chamada, foi a serpente. Então, sempre empurrar a sujeira por debaixo do tapete, né? Mas eu quero crer em nome de Jesus que isso vai vir por terra hoje aqui, em nome de Jesus, tá? Porque Deus vai abrir o nosso entendimento e vai mostrar que nós temos que lutar realmente com alguma coisa que está nos impedindo de crescermos, que é a nossa própria carne, nosso desejo. Então, eu vou pregar em cima disso aí hoje. Eu queria muito que você ficasse atento. E quando eu falei que na medida que vai se aproximando do final dos tempos, esse Salmo 37 tem que estar muito, nós temos que ter o discernimento dele de uma forma muito racional espiritualmente, é porque ele vai ser necessário. Pois a palavra de Deus fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, vou ler vários versículos, amado. Deus mandou ler, eu ia ler 2, 3, o Senhor falou, não, leia tudo, porque você tem que entender isso aqui, ó. Olha como é que vai ser a cara do final dos tempos. Presta atenção. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas traduções vão falar tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, egoístas, né? Homens amantes de si mesmo, avarentos, apegados ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, não tem constância naquilo que faz, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha aí. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Réprobos é malvados, né? Afastados, né, da fé. Não irão, porém, avante. Versículo 9. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, no caso de Janes e Jambres, tá? Que resistiram a Moisés no tempo de Moisés. Agora o versículo 10, eu vou até o versículo 17. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, do modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Tem que ver que aqui é Paulo, né? E Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Diga glórias a Deus. Amém. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Há um texto também no Salmo, se eu não me engano, é 39, que diz claramente, né, que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra, né? Amém. Seguindo aqui. E todos quanto, deixa eu ver aqui, onde eu parei, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Amém? Você tem aprendido de quem? Do próprio Espírito. Amém ou amém? E que desde a tua meninice, desde criança, sabes as letras, sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação,
pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então está aí, ó. Então, deixando muito claro as Escrituras como será o perfil da humanidade no final dos tempos. Você tem que refletir aqui o que diz lá no primeiro versículo, como é que do primeiro ali até o versículo número 5 aproximadamente, né? Que fala claramente sobre o perfil do ser humano dos últimos tempos. Misericórdia, né? Realmente é dessa forma que o mundo está já. Nós podemos ver que os sinais estão cada vez mais fortes na terra. Lá em Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 38, também o Senhor nos revela que na medida que o mundo vai ficando da forma que está, segundo o apóstolo Paulo revelou aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, né, ao 5, o perfil daquele povo, é necessário ter algo para sobreviver no final dos tempos, amados. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, nos deixa bem claro o que é preciso ter para vencer esse mundo. Mas o justo viverá da fé. E olha o que o Senhor aqui detalha: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Então tá aí, ó. Aqueles que vão voltando para trás aí, vou parar, chega de buscar, estou cansado disso aí, essas coisas aí, tudo. Deus está dizendo claramente, olha, o justo vai ver pela fé, não é pelo aquilo que vê, e sim naquilo que crê. E se ele recuar disso, a minha alma não tem, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando, amados, misericórdia. Amados, então está aí, ó. Esse salmo, como eu disse, ele é um salmo que vai cada dia mais. Precisamos ter o discernimento. Deus quis hoje esmiuçar esse salmo para nós, nos trazer a teologia dele, para que nós possamos entendê-lo, não de forma ilustrativa ou como uma forma religiosa, mas sim como uma forma realmente pela qual o Espírito Santo trouxe essa mensagem, para nos firmar nos passos do Senhor ante um mundo contaminado, um mundo que realmente jaz no maligno. Então vamos ao Salmo de novo, vamos voltar nele lá, para nós podermos esmiuçar esse Salmo, versículo por versículo. Até não dá, ele é muito grande, é um Salmo muito comprido, tem, na verdade, deixa eu ver quantos versículos, 40 versículos, não, eu estou no Salmo errado aqui, 34, 22 versículos, 37, é isso mesmo, 40 versículos ele tem 40 versículos. Não vamos obviamente nos 40, porque eu fui até onde Deus mandou ir, que disse o Senhor no meu coração que esses versículos que eu vou ler, nós vamos esmiuçar, é o suficiente, porque é o ponto base de Deus ter dado esse salmo ao salmista, no caso aqui Davi. Amém? Então vamos ao versículo 1 ao versículo 2. Antes de ler esses dois versículos, esses dois primeiros versículos, vou explicar para os irmãos. Eles são como uma introdução, justamente do ponto básico desse salmo, pois eles nos querem deixar bem claro que não devemos mesmo ter sentimentos como de inveja pelo aparente bom momento que vive um ímpio, por exemplo, entendeu? Porque ainda mais com essa onda de rede social aí, né, que hoje tem Face, WhatsApp e tantos, o Instagram, né? Se você não vigiar, isso tem projeto do diabo aí, amados. Realmente colocar sentimentos que não são de Deus no ser humano. Ou vai dizer que você nunca, jamais sentiu uma pontinha de um sentimento que não é de Deus, ao ver alguém sendo próspero. E às vezes você está sabendo que aquela vida não é uma vida que anda com Deus. Se você negar isso, você está negando um fato que é real, é do ser humano esse sentimento, porque a parte carnal do ser humano. Então, raciocine se não é um projeto do inimigo. Essa exposição em massa aí, como está explícita as vidas hoje, né? Hoje a pessoa acorda, já está ligando o celular, já está expondo ali no celular, no tal do Face, no tal do Instagram, enfim, em tantos outros lugares, fotos de tudo. E outras pessoas vão ver, e isso vai correndo de uma forma incrível. Então, amados, o Senhor nos revela nesses dois salmos para nós vigiarmos com certos sentimentos que vêm do diabo, e um deles é a inveja. Por isso que ele fala, nesses dois primeiros versículos, ele vai nos deixar muito claro, nós devemos lutar contra esses sentimentos, porque há uma aparente situação estabilizada do ímpio,
Mas a Bíblia deixa bem claro que a qualquer momento esses, se não converterem-se, serão surpreendidos com o agir das mãos poderosas de Deus. É o que está acontecendo, por exemplo, com o tal do Congresso lá, né? Os três poderes, dois poderes especificamente, não estão aí ajudando em nada o novo presidente, pelo contrário, estão mais querendo derrubá-lo do que, né? Porque eles não têm interesse que esse país seja governado com a palavra de Deus, né? Com as coisas sérias, com idoneidade, com seriedade, porque muitas coisas são feitas com ilicitude, né? Feitas escondidas, então é bem por aí o negócio. Nós temos que vigiar muito. Então, nesse caso aqui, muitos deles, Deus está aparentemente sendo longânimo com eles, para que eles se convertam. Se eles não se converter, eles vão cair na seguinte situação que está em Hebreus 10, 31. Antes de voltar no Salmo, eu vou ler Hebreus 10, 31 para os irmãos. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Hebreus 10, 31. Diz assim claramente, ó. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alguém quer pagar para ver? Alguém que deseja pagar para ver se é horrível ou não? Então, mas tem gente no mundo que está pagando para ver, porque não dão crédito às escrituras do Senhor. Então, esses dois versículos aqui, ele vai deixar bem claro para nós, filhos de Deus, para filhos. Eu vou ler para os irmãos já. Vocês têm que entender, não fiquem olhando o que está ocorrendo com o ímpio. Não fiquem ali tendo sentimentos que não procedem de mim. Muitas vezes eu estou permitindo que eles cresçam, que eles tenham sucesso, justamente para sustentar vocês, sustentar o meu povo. Quando o império estava crescendo cada dia mais, como é que Deus sustentaria o seu povo se não houvesse? Então não há como você dar comida, alimento ao pobre se o rico estiver empobrecido, né, amados? Enfim, é por aí o caminho, né? Abraham Lincoln, que disse isso, grande presidente dos Estados Unidos, disse isso. Não é deixando o rico pobre que vai resolver o problema dos pobres, né? Muito pelo contrário, né? Então é por aí o raciocínio. E o que Deus está querendo dizer, um dos motivos é esse, mas outro motivo, o principal, é a longanimidade de Deus, é a paciência que Deus tem em relação à conversão desse povo ímpio. Então nós não devemos olhar para isso, muito pelo contrário, você deve ficar feliz com o que você tem, e em tudo você dá graças. Amém ou não amém? Então vou ler os versículos 1 e 2 para você entender que esse é o contexto do Salmo 37, nos versículos 1 e 2. Então ele vai deixar claro, não te indignes, olha aqui, ó, não te indignes, ou seja, não tenhas inveja, não fique irado por causa dos malfeitores. Então ele vai dizer isso agora mais claramente, nem tenha inveja, não fique indignado e nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Está assim na sua Bíblia? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Amém? Então está aí, ó. E é horrível, hein? É horrível cair nas mãos do Deus vivo. A qualquer momento esse povo, se não se converter, vai cair. Já o versículo 4 está nos instruindo a lutarmos com a nossa própria carne, com nossos desejos, com nossas concupiscências, que são desejos da carne, a qual não quer realmente andar com Deus. Não adianta, a carne está contaminada. Se há uma parte das três individualidades nossas, que é espírito, alma e corpo, que não tem cura, que não tem como ser renovado, é o corpo. O corpo já está determinado por Deus. A carne vai voltar para o pó, como ela é. Ela foi formada do pó e vai voltar para o pó. E quanto mais nós vivemos na carne, mais nós estamos junto com ela, descendo. E quando se desce, você sabe para onde vai. Não sobe, desce, né? Para ficar debaixo dos pés de Jesus. Que Jesus falou, recebeu do Pai a seguinte instrução: assenta-te aqui, meu filho, até que todos em mim sejam colocados debaixo dos vossos pés. Amém? Então aquele que não subiu vai ficar debaixo dos pés do Senhor. Amém? Então é bem claro isso, né? E o versículo 4 deixa bem claro isso, que nós devemos ser instruídos por esse versículo a lutar contra a nossa carne, porque ela não quer andar com Deus, porque ela é contaminada pelo pecado. Eu vou ler o versículo 4 para vocês terem certeza disso. Ela diz: alegra-te, ou seja, deleita-te. É o versículo 4 que eu estou lendo, né? É isso? Eu não li o 3, eu li o 3 para os irmãos? Não, então vamos para o 3 então.
Tá, eu li só 1 e 2, né? Vamos ao versículo 3. O versículo 3 nos instrui a praticar a fé, a confiar somente no Senhor. E esse habitar na terra é viver na terra com alegria, viver o cotidiano, a sua vida normalmente correta, de uma forma correta, cheio do Espírito Santo. E isso só é possível se nos alimentarmos da verdade. Amém? Por isso está escrito assim no versículo 3, por isso que eu pulei, que eu não havia pego nenhuma referência dela. O versículo 3 fala: confia no Senhor e faz o bem, habitando na terra, ou seja, vivendo o seu cotidiano, a sua própria vida, e verdadeiramente serás alimentado. Diga amém? Amém. Então está aí. Agora sim, voltando ao que eu queria, que eu pulei sem querer, que é o versículo 3. O versículo 4, ele está nos instruindo então a lutar contra a nossa própria carne. Porque ele diz assim, ó: deleita-te, ou seja, agrada-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Vá lá em Gálatas capítulo 5, eu sei que aqui a maioria conhece, mas eu insisto que você permita teu irmão que está iniciando na fé conhecer as Escrituras como você já conhece. E não se esqueça que se Deus, através de Jesus, mandou que nós ceássemos sempre em memória dele, porque a mente humana se acomoda, ela fica numa posição de conforto, de comodidade, e acaba esquecendo das coisas que não deveria esquecer, né? Então por isso nós temos que estar sempre mantendo vivo o que Jesus fez e a sua palavra em nosso coração. E aqui em Gálatas capítulo de número 5, nos versículos 16 e 17, ela nos aconselha, o Espírito Santo nos aconselha a nós andarmos em Espírito, pelo Espírito Santo, e não cumprir a vontade desenfreada da carne. Diz assim as Escrituras: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne. Estes, na verdade, são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Amém? Então está muito claro que a nossa carne, ela detesta Deus, porque ela está determinada, ela está, já está sacramentado, ela voltar a ser pó. Então não que ela tenha vida própria, mas é a parte suja das nossas 3 individualidades, é a parte contaminada que não vai subir, não tem como ela subir. Então, se nós não tomarmos domínio dela e andar pelo Espírito Santo, nós vamos fazer a vontade dela, porque ela ainda vai estar, na verdade, sendo tocada pelo Espírito do inimigo. É alguma área da nossa vida isso aí, viu, amados? Então temos que vigiar, principalmente no coração, viu? Que é os sentimentos. Mas voltando aqui, versículo 4 do capítulo 37 de Salmo, ou seja, o Salmo 37, ele está nos aconselhando a se agradar do Senhor, ficar feliz pelo Senhor. Então quando você ouvir uma palavra, você procura realmente se alegrar daquela palavra, ao invés de abaster-se por ouvir uma palavra até a exortação. Você vê que hoje Deus mandou trazer um salmo de mensagem de libertação, porque há algumas coisas desse salmo que nós precisamos ter convicção dela. A primeira dela é que nós devemos então não invejar, não ter nenhum sentimento para com as pessoas do mundo, e vigiar nessa tal de rede social, porque senão daqui a pouco o inimigo vem e sobra na tua mente. Para essas bobagens de você ser isso e aquilo dentro da igreja, para com isso, porque olha aquele ali, olha aquele ali, não está fazendo nada disso, está muito bem. Então esse sentimento é, na verdade, uma das ciladas, uma das teias que a maldita serpente lança, né, para nos atacar e nos derrubar, né? E esse é um dos detalhes dos versículos, os primeiros versículos desse salmo. E aí o versículo 3 nos instrui a praticar a fé, que é confiar no Senhor, fazer o bem, habitar na terra, ou seja, viver o nosso cotidiano de uma forma correta, cheios do Espírito Santo. Isso vai ser só possível se estivermos sendo alimentados da verdade, da palavra. E o versículo 4 vai estar nos instruindo a lutarmos contra a nossa própria carne, a qual vimos em Gálatas 5, que não quer andar com Deus. Então nós precisamos tomar o domínio da nossa carne. E aí ele vai nos instruir a agradar-se do Senhor. Toda vez que eu ouvir a palavra, por mais exortante que ela seja, eu tenho que me agradar daquela palavra, porque aquela palavra vai me dar vida. Amém, amém? Então você vê que é um texto bíblico lá em João 6, que Jesus pregava, exortava a determinada situação, e saía daquela reunião, começaram a sair pessoas, discípulos mesmo, que naquela ocasião já estava com aproximadamente uns 350 discípulos mais ou menos, e muitos começaram a sair, não andavam mais com Jesus. E aí aquilo incomodou os discípulos, e Jesus olha para eles, que viu que eles estavam ali bem incomodados com aquelas levantar de pessoas saindo, deixando de ir, de ouvir, e ele olha para os 12 e fala: e vocês também querem ir com eles?
Aí Pedro imediatamente fala: não, Senhor, para onde nós iremos, se é do Senhor que vem a palavra de vida, né? Então ali ele vai falar: Pedro, não foi você que disse isso aí, o Espírito do meu Pai está em você. Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo revelou a você isso aí. O meu Pai, o Espírito de Deus revelou isso a você. Amém? Então é tremendo, não foi a carne. Então foi o Espírito Santo que revelou a Pedro que ali estava, alguém estava pregando a verdade. Como assim? Todo mundo que prega aqui pelo Espírito Santo não está falando de si mesmo, eu não estou falando de mim. Há uma tendência a gente se acostumar com as pessoas e eu vou ter que ouvir de novo hoje, vou lá sentar. Não olha para mim, irmãos, para de olhar para mim. Se você olhar para mim, você está entrando naquele texto de maldito é o homem que confia no homem. Você tem que ouvir a palavra de Deus e saber que é Ele que nos instruiu a estar aqui pregando, amém? E Ele está nos instruindo a dizer: olha, cuidado, filhos, cuidado com essa rede social, cuidado com esse mundo que jaz no maligno, cuidado com a evolução desse mundo, porque muitos vão nascer sentimentos em vocês que não são meus, amém? Então vocês não devem de forma alguma ficar indignados deles crescerem, deles prosperarem, os ímpios. Vocês não devem ter nem um pouco de inveja deles. Que aí também naquele texto, né, que nós pregamos já desse uma terça-feira, se não me engano, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Do que adianta mais? Adiantou alguma coisa? Ganhou tudo, ficou maravilhoso aqui, mas perdeu a sua alma. Misericórdia, não adiantou nada. Então é isso que Deus está dizendo: olha, não fiquem olhando para essas coisas. Ele diz depois no versículo 3, olha, nos instrui a praticar a fé, confia em mim. Eu posso fazer vocês habitar na terra, eu posso fazer vocês serem prósperos, as minhas mãos podem operar em vocês, mas muitas vezes eu vou permitir que vocês passem por aflições, para que vocês realmente vençam o mal, aprendam a enfrentar o mal como ele deve ser enfrentado. Amém ou não amém, igreja? Então, seguindo aqui, em nome de Jesus Cristo. Aí o versículo de número 4 vai nos instruir a nós lutarmos contra os desejos da carne. Vimos isso agora há pouco. Porque nossa carne deseja andar com Deus? Não, muito pelo contrário. Já o versículo 5, eu estou repetindo várias vezes, amados, porque Deus está mandando, viu, amado? Porque Ele quer que você tenha discernimento. E é um salmo que precisa ser discernido. Não é só ler ele, vamos discerni-lo. O versículo 5, vamos ler o versículo 5 agora, em nome de Jesus. Ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Algumas traduções vão dizer: e Ele tudo fará. Amém? Este versículo está dentro do seguinte contexto, do que sempre foi pregado aqui, que é o fato de nós entregarmos nossas vidas e todas as áreas das nossas vidas ao Senhor. Se nós entregamos é porque nós confiamos nele, amém ou amém? Então, e se assim proceder da nossa parte, entregar mesmo, não ficar entregando e segurando, né? Aquele fala: Senhor, e fica segurando, não adianta nada. Ou se você fica: Senhor, eu entreguei ontem para o Senhor, qual que é o resultado? Senhor, eu entreguei 11 ontem, qual que é o resultado? Senhor, eu entreguei há 3 dias atrás, qual que é o resultado? Senhor, há 4 dias atrás eu entreguei, qual é o resultado? Pelo amor de Deus, né, amados? Né? Se você entregou, você tem que fazer o quê? Porque você confia, amém ou amém? Se você confia, você deve fazer o quê? O que está escrito aqui, ó: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o Senhor, entrega teu caminho, tua vida ao Senhor, confia nele que o mais, o tudo ele fará, amém? Já o versículo 6 vai nos garantir realmente que se obedecermos à vontade de Deus, até nos nossos mais íntimos sentimentos, seremos sim, com certeza, galardoados. Você crê nisso? Recompensados. Eu vou ler, depois eu vou ler uma outra passagem. Versículo 6 diz assim: e Ele fará sobressair a tua justiça. Aí, amados, é aquela questão lá. Você tem uma causa que é injusto o que aconteceu com você. Calma, entrega na mão de Deus. Ele vai fazer a justiça. Você crê nisso? Ele está garantindo aqui, ó, vai sobressair a tua justiça. Eu farei justiça, e ela vai ser tão clara como a luz. Então, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. É muito claro o que vai acontecer. E o teu juízo como o meio-dia. Diga glórias a Deus. Então, amados, se você entregar o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor, confiar nele, sabendo que o mais Ele fará, mesmo que for algo que está acontecendo, uma injustiça, fica tranquilo, Ele vai reverter isso de uma maneira muito clara, que você vai ser honrado, em nome de Jesus. Só que é questão de confiar. Lá em Hebreus, no capítulo 10 também, deixa eu ir lá para os irmãos, capítulo 10, referente a isso, do versículo 6, está escrito assim, versículo 36: necessitais de perseverança, porque necessitais de paciência. Paciência tem um contexto aqui de perseverança, viu?
para que depois de haver desfeito a vontade de quem? De Deus. Então está aqui, já falamos isso tantas vezes, né? Porque o versículo 6 está falando disso aí, ó. Se nós realmente obedecemos à vontade de Deus, até nos nossos mais íntimos sentimentos, nós seremos recompensados. E aqui diz claramente o versículo 36 de Hebreus 10: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Voltando ao Salmo, vamos ligar isso ao Salmo agora, o versículo 6: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Diga glórias a Deus. Então está aí, ó. Então ele vai cumprir. Fica tranquilo, só você confiar nele, e com certeza o mais ele fará. O versículo 7 vai nos instruir a manter em nós um princípio, que é o princípio da sabedoria, que é a fé, né? O temor a Deus, Ele vai nos instruir a manter em nós o princípio da sabedoria, que é justamente o temor a Deus, o respeito à palavra de Deus. Então eu vou pedir que você vá comigo lá no versículo 7, vamos ler, depois vamos ao Salmo 111. Veja o versículo 7: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes, de novo aqui, ó, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem, que executa astutos intentos. Vou agora pedir que você vá comigo no Salmo 111, aonde o Senhor diz assim, sobre a sabedoria, porque esse versículo 7 está nos instruindo a manter a sabedoria, que é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, para você manter a sabedoria, você tem que ir no princípio dela, que é justamente o temor a Deus, o respeito à palavra dele, que é a verdade. Amém ou amém? Então veja aqui, ó, Salmo 111, 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Ou seja, quem tem respeito pela palavra de Deus, com certeza, pela fé, descansa e espera nele. Você crê nisso? Quem tem respeito à palavra, não, eu respeito a palavra de Deus, estou passando por essa luta, estou passando por essa injustiça, mas a palavra de Deus me garante que no tempo devido eu serei exaltado. A palavra garante que a minha justiça será feita. Amém ou amém? Então eu vou respeitar essa palavra, eu não vou ouvir mais nada do que me falem, porque a palavra de Deus para mim basta, e ela me garante que a minha justiça será feita, porque é a Ele que eu entreguei a minha causa. Você crê nisso, igreja? Então aqui está dizendo aqui, ó, isso, você ter o temor, ter esse respeito à palavra de Deus, com certeza vai fazer com que o louvor permaneça nos seus lábios, o louvor de Deus a Deus permaneça nos seus lábios. Eu peço que você vá comigo lá em Isaías capítulo 30, em nome de Jesus. Vou pedir que você leia comigo o versículo número 15, Isaías 30, 15, você vai entender que tudo é ligado aqui, viu, amados? Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: é em vos converterdes e repousardes que estaria a vossa salvação, e no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Olha aí, amados, olha aí, a palavra de Deus nos instrui no versículo 7 do Salmo 37, a nos manter firmes no princípio da sabedoria. Ou seja, vou ler de novo o Salmo 37, versículo 7, diz assim: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deus então está nos instruindo a sermos sábios. E qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus, respeitar a palavra de Deus, e ela nos garante que nós devemos descansar, devemos esperar. E a palavra de Deus diz claramente ali, olha, se você fizer isso pelo seu livre-arbítrio, você vai ter sucesso. Caso contrário, eu não posso fazer mais nada. Porque é em você sossegar, é em você repousar, em converter, ou seja, sair do caminho errado e repousar, que está a vossa salvação. É no sossego da tua alma, é na confiança que você tem em mim, que virá a tua força. Mas se você quiser, muitos não quiseram. No caso de Isaías aqui, ele deixa claro no capítulo 30, ele fala ao povo de Israel: mas não quisestes. Amém? Vocês querem? Amém. Então, vá comigo em Provérbios 3, porque veja o que acontece com quem busca sabedoria.
com quem tem um temor, para quem realmente busca sabedoria, mais do que o ouro, do que a prata desse mundo. Porque tem pessoas que se preocupam tanto, né, com as coisas desse mundo. Eu preciso fazer isso, preciso daquilo, eu preciso conquistar, eu preciso fazer isso, preciso correr, eu preciso crescer, eu preciso, e não busca sabedoria. Olha o que Deus fala sobre buscar sabedoria em Provérbios 3, do versículo 13 ao 15. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que a renda do ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo que pode desejar não se compara a ela. Olha aí, amados. Então, se você entender o que Deus está querendo dizer, que a sabedoria, o temor a Deus é mais importante do que o mais puro ouro da terra, do que toda a prata da terra, do que as mais pedras, do que todas as pedras preciosas juntas. Então está dizendo, se você entende isso, busque a minha sabedoria, busque em mim, enquanto se pode, amém, amados? Então ele vai dizer no versículo 7, está nos instruindo aqui do Salmo 37, descansa no Senhor, se converta, ou seja, para com essa correria, com essa loucura de querer fazer, de querer conquistar, calma. O caminho correto é de Mateus 6, busque o reino de Deus, a sua justiça em primeiro, que as demais coisas serão acrescentadas, amados. Vamos ao versículo 8. Quantos têm interesse de conhecer o Salmo 37? Digam amém? Amém. Então fiquem em espírito. Salmo 37, versículo 8 agora. Estamos chegando já à parte final. O versículo 8 é o último versículo que nós vamos definir. Porque, segundo o Senhor, o Espírito Santo me disse, ler o versículo 1 ao 8, e ali estará fechado o contexto de todo esse salmo. Aí depois eu fui por curiosidade realmente ver todos os demais versículos, e realmente a sabedoria de Deus é tremenda, né? O salmo, se fechasse no Salmo 8, o contexto estaria colocado. Depois você pode ler depois com particularidade, ele vai dizer tudo o que foi dito do 1 ao 8, ao restante. É apenas dando sequência a isso tudo. Então o versículo 1 ao 8, ele fecha o salmo, dando ao salmo, a quem lê esse salmo, o contexto pelo qual o Espírito Santo passou. Então veja o versículo 8, o que diz no versículo 8. Eu vou ler para os irmãos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes, porque será que 3 vezes em apenas 8 versículos, o Espírito de Deus pede para os servos dele, o Senhor, os justos, não se indignar, porque com certeza o inimigo está trabalhando para se tornar você uma pessoa que fica indignada facilmente com as coisas desse mundo, com a prosperidade do ímpio. Então, com certeza, há um projeto do inimigo. Deus não colocaria 3 vezes em 8 versículos, não te indignes. Olha de novo dizendo aqui, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Você vai compreender isso já. O versículo 8 vai nos afirmar de que se nós não fizermos tudo isso que Deus está nos orientando, em versículos já lemos, e insistimos em comparar a vida cristã com a vida mundana, misericórdia, com certeza não vamos cair em ciladas, em perversidades do maligno, e acabaremos praticando o mal, assim como eles praticam. Então, nós não seremos nem um pouco diferente deles, do ímpio, se você continuar observando e se indignando com o que acontece com o ímpio. Se você continuar a insistir nisso, diz o Senhor, com certeza vai acabar mal, porque você vai acabar praticando o mal. Misericórdia. E aí passaremos a sermos acusados diante de Deus como pelo próprio que nos armou essa cilada. Então ele diz claramente, deixa a tua ira, abandona o teu furor, não te impacientes, pois certamente isso vai acabar mal. Olha aí, misericórdia, né? Vocês entenderam esse salmo, esse versículo aqui, amados? Está muito claro, né? Não, abandona a tua ira, deixa a ira, abandona o teu furor, não te indignes para fazer o mal. Ou seja, se você continuar irado, continuar olhando para essas coisas, com certeza você vai acabar praticando o mal, ou seja, vai cair na cilada do inimigo. Amados, nós temos que saber que estamos nesse mundo, e esse mundo realmente jaz no maligno, certo? Então enquanto esse mundo ainda é dominado por esse dominador, por permissão de Deus, que é na verdade um sedutor que seduz o tempo todo, engana o tempo todo, para atingir o objetivo dele, que é nos tirar das asas do Altíssimo, porque nós estamos cobertos, protegidos pelas asas do Altíssimo. Aquele que se esconde, que está sob as asas do Altíssimo, está protegido. Mas o objetivo do inimigo é tirarmos das asas do Altíssimo.
é fazer com que nós saímos da palavra. E ao sairmos da palavra, somos um alvo facílimo para o inimigo, para que ele mate, roube e destrua. Mas sabemos, glórias a Deus, que Jesus veio também, no meio disso tudo, para desfazer as obras do inimigo e nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Isso tudo é bíblico? Vamos ver se é mesmo? Começando pela questão de que temos que entender que este mundo inteiro jaz no maligno. 1 João, no finalzinho da Bíblia, não precisa ler não, só ouça 1 João, que são versículos rápidos que vai testificar o que eu preguei. Versículo 5 de 1 João, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, lá no versículos 3 e 4. Essa é a verdade, amados. Capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha só, o apóstolo Paulo fala: olha, se o nosso evangelho ainda está encoberto, está para aqueles que estão se perdendo, nos quais o príncipe desse século, o governador, o Deus, com letra minúscula, desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então está muito claro isso, né, amados? O inimigo está nesse mundo justamente para nos cegar, para nos matar e nos cegando, nos tirando debaixo da luz. Obviamente nos tornamos alvos facílimos para ele matar, roubar e destruir. E a Bíblia acabou de provar isso em 1 João 5,19, que realmente nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno, e que o príncipe desse mundo, o governador desse mundo, por permissão de Deus, está cegando o entendimento daqueles que ainda não creem. Amém? Vimos também na questão, peço que você vá comigo lá em Apocalipse, capítulo 12, que eu falei do sedutor, né, do enganador. E o Apocalipse 12 deixa muito claro quem é ele. Capítulo de número 12, versículo 9. Quando diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Algumas traduções vão dizer seduz, né? Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aí, amados, né? Ai desta terra, né? Sabemos para onde ele veio, né? Infelizmente. Então está aí, ó. Para quem ainda não entende o que são essas coisas que andam nesse mundo, são aí, ó, são espíritos imundos que foram lançados para cá. E eles são isso aí, ó, são sedutores, enganadores. E a palavra de Deus fala que, para a glória de Deus, alguém veio. E veio para desfazer tudo isso. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está bem claro isso aí. Jesus veio e veio para desfazer. Você crê nisso? A parte B, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 8. 1 João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, não adianta, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora, aqui é o consolo nosso. Foi para isso justamente que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Diga amém? Amém. Para destruir o pecado. Então ele está nesse momento fazendo isso. A palavra está sendo nos dirigida para que nós entendamos que quem nos faz pecar é o diabo. E Jesus está dizendo: eu quero que vocês saiam do pecado. E eu vim justamente para dar a luz para vocês de volta. Vocês estão voltando para a escuridão, para a inconsciência espiritual, e eu quero trazê-los de volta à consciência espiritual. Amém? Por isso que Jesus fala, se não me engano, é em Lucas 4, que ele fala: eu fui ungido. É isso mesmo, Lucas 4. Eu fui ungido para isso, para poder dar luz ao cego, trazer ele de volta à visão. Amém, igreja? Para tirar do cativeiro os que estão aprisionados. Eu vou convidar os irmãos a ir comigo em João 10, aonde o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui também, ó, sobre o inimigo e sobre ele. Então, realmente, esse mundo, amados, se você andar pela vontade da carne, você vai pecar, não adianta. Eu, você, nós vamos pecar, porque todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém ou não amém? Então, o que Deus está dizendo aqui, ó, é isso aqui, ó. Nesse versículo final que nós temos, que é o versículo 8, né? Ele vai nos afirmar que se nós não fizermos o que Deus está nos orientando, e insistimos em comparar a nossa vida cristã com a vida mundana, com certeza vamos cair em armadilhas, na perversidade do maligno, e acabaremos praticando o mal. Ele disse claramente, né? Por isso que ele nos orientou aqui na sua palavra, há pouco, eu fiz um resumo aqui rapidamente, que nós devemos entender que esse mundo inteiro jaz no maligno, que o espírito dominador desse mundo, por permissão de Deus, ele só está aqui nesse mundo para seduzir, para enganar, para matar, roubar, destruir. Mas Jesus diz: olha, tudo isso eu já botei um ponto final. Quando eu venci naquela cruz, na morte,
eu já dei acesso a vocês todos, a só me seguirem. Seguindo-me, vocês também sairão das trevas. Amém ou não amém? Por isso que ele disse, eu vim para desfazer as obras do inimigo. Em João 10, versículo 10, ele fala, o ladrão não vem senão só para roubar, matar e... Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de que forma? Em abundância. Glórias a Deus por isso. Qual que é a conclusão dessa mensagem, meus irmãos? Tudo em nossa vida está ligado ao livre-arbítrio. Escolhas que fazemos, escolhas. O que Deus faz em sua palavra é nos instruir para que nós alcancemos a salvação. Esse é o maior desejo de Deus. Não é que você prospere aqui na terra, você seja o bambambam aqui na terra, você seja o primeiro da faculdade, seja o primeiro do teu trabalho. Tudo isso é bom, é maravilhoso para a carne. O que Deus quer é que você entenda que a carne vai morrer. E que Ele quer que você entenda que tudo que a sua carne necessita, Ele pode te dar. Basta você seguir os caminhos dele. Amém ou não amém? É isso que Ele quer que você entenda. Então Ele fala, tudo, Ele falou para mim no meu coração, filho, tudo se resume ao livre-arbítrio, as escolhas que vocês fazem. E o que eu faço é apenas instruí-los, porque vocês têm o livre-arbítrio. Eu instruo vocês a permanecer na minha palavra, para alcançar a salvação. Diz assim lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, onde nós lemos há pouco, não sei se vocês se lembram, mas nós lemos isso agora há pouco. 2 Timóteo 3, o 16 e 17. Porque a palavra de Deus é para isso, ó. Ela, primeiro que ela, versículo 16 e 17, ela é inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, amém? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, amém? Então, amados, é por tudo isso que Deus falou essa noite nesse salmo, que nós devemos realmente entregar a nossa vida, o nosso caminho, todas as áreas da nossa vida, entregar a Ele aquela luta que você está tendo, entregar para Ele aquela dificuldade, entregar a sua família, entregar teu filho, tua filha, entregar teu marido, entregar a tua fé, entregar, enfim, entregar todo o teu caminho ao Senhor, confiar nele, descansar nele, esperar nele, pois sim, aí sim, Ele o mais fará. Amém? Quantos querem que Deus fará? Diga amém. Mas você crê mesmo, igreja? Ou você é daqueles que entrega e está perguntando toda hora para Deus que você já resolveu o problema? Se você for um desses, amado, você está na dúvida, e Deus com dúvida Ele não pode agir. Ele diz claramente, ó, Ele só age na fé. É com a fé que nós vencemos esse mundo. A dúvida agrada ao diabo, a fé agrada a Deus. Escolha quem você vai servir, a quem realmente você serve. Amém? Então, em nome de Jesus, se você crê realmente que Deus tudo pode, que Ele é onipotente, onipresente, Ele é Senhor sobre todas as coisas, entrega para Ele, descansa, espera nele, porque a palavra diz que o mais Ele fará, em nome de Jesus. Então diga para o teu irmão do lado, mas seja instrumento de Deus, agora falar para ele, creia e verás a glória de Deus. Amém? Creia, meu irmão, e verás a glória de Deus. O tema desta noite, para a gente finalizar, você entendeu o Salmo 37, igreja? Entendeu que é um salmo que deve ser lido constantemente, todas as vezes que o inimigo mostrar algo para você desse mundo, você está perdendo algo, você está perdendo nada mais. Nunca você está perdendo. Com Deus você nunca perde nada, meus irmãos. Nada. Você não perde nada com Deus, você só tem a ganhar com Deus. E Ele está falando de algo muito maior do que a mente humana possa entender. Ele está falando de vida eterna. Amém? Então você buscar a sabedoria em Deus, que é o princípio dela, é o temor, é o respeito a Deus, respeito à palavra dele, com certeza você vai viver uma vida em abundância aqui na terra. Terás uma paz que só Deus pode dar. O mundo pode estar desabando, pode estar acontecendo tudo, o pior. Você está naquela graça, naquela paz, por quê? Você está com paz de espírito. Amém, igreja? Adianta, você conhece quantas pessoas que estão bem financeiramente, nem dormem direito, nem conseguem dormir. Amém, amém? Não, amém? É verdade, amado. Não tem paz de espírito, mas Deus está querendo que você tenha a paz dele. Só que para isso você tem que entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele o mais fará. Amém? Esse, aliás, é o tema da noite. O mais Deus fará. Amém? O mais Deus fará. Você crê nisso? Então coloque-se em pé, aplaudindo a Ele em nome de Jesus. O mais Deus fará. O mais Deus fará. A Bíblia diz que o pastor fará, igreja.
Não. A Bíblia diz que é uma placa denominacional? Não. É uma religião? Não. O mais Deus fará. Amém? Aí, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu trouxe a Tua palavra, Senhor. Um culto de libertação, onde o Salmo 37 foi trazido pelo Teu Espírito para nos dar forças e convicções de que nós temos que parar com os sentimentos humanos em relação à Tua obra, Senhor, em relação à salvação da nossa alma, porque nós não somos o que nossos olhos humanos vê, nós somos o homem interior, o verdadeiro ser interior, é o nosso fôlego que o Senhor nos deu, é o Espírito que tem em nós, é a alma que nós temos, que é onde o Senhor armazena os sentimentos do nosso Espírito. Então, para a Tua glória e honra que eu declaro, que esse corpo vai ser um dia transformado, ele virá pó, vai virar pó, mas nós iremos ao encontro do Senhor com um corpo glorificado, porque o Senhor nos dará um novo corpo, Senhor. Então é para a Tua glória que eu peço, que o Senhor testifique esse salmo, essa mensagem no coração de todos os meus irmãos que aqui ouviram essa mensagem, para que não fiquem apegados às coisas desse mundo, porque tudo nesse mundo é vaidade, tudo aqui vai passar, Senhor, tudo aqui é passageiro, mas a vida eterna, ela é o que diz, ela é eterna, e com a eternidade nós não podemos brincar, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, ajuda-nos a superar todas essas falhas que nós cometemos, mas nós sabemos que Jesus veio para isso, justamente para desfazer todo o mal que o inimigo veio lançar na terra. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está operando de tal maneira que nos purificará de todo o mal, em nome de Jesus. Então você que recebeu essa palavra, diga isso a Ele, fala: Senhor Deus, eu recebo essa palavra, e me ensina, Pai, em nome de Jesus, a cada manhã, renovando a minha fé, a viver esta palavra, para a Tua glória exclusiva, no nome de Jesus. Diga amém, coloca a tua mão no peito, e diga agora com convicção: eu recebo, Senhor, esse renovo, e sei que a partir de hoje, meus olhos espirituais estão mais abertos, para ver aquilo que eu não via, pois a luz do Teu Espírito brilha em mim, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos aos céus e fala: Senhor, deposite sobre essas mãos o Teu poder, pois eu usarei de autoridade para expulsar aonde houver algum mal ainda alojado, escondido em alguma área da minha vida. Eu vou estar representando as Tuas mãos poderosas, agindo e desfazendo todo o mal sobre todas as áreas da minha vida. Para isso, deposita aqui, Senhor, o Teu poder, em nome de Jesus. Você recebe o poder de Deus? Então não se esqueça que Jesus veio nos dar essa autoridade, é através do nome dele. Então, em nome de Jesus, receba o poder de Deus. Em nome de Jesus, coloque suas mãos sobre a cabeça e faça a seguinte oração: diga contra todo o mal, diga: em nome de Jesus, saia todo e qualquer mal que está indo oculto em qualquer área da minha vida, na autoridade que eu uso agora, do nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu expulso todo o mal, saia de todas as áreas da minha vida. Amém, igreja? Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Aqueles que estão também na internet já conhecem como é feita a campanha, já deve estar com a sua folha preenchida, você que pegou ela pela e-mail que eu enviei para você, você que porventura está fazendo já no meio dela também, você já sabe perfeitamente como deve fazer essa campanha e como deve proceder, né? É bem orientado, bem instruída na internet. Aqui na igreja também eu quero crer que todos já sabem como procede esta campanha. Se você tiver dúvidas, há vários obreiros aí que você pode ser orientado de como proceder com essa campanha, tá bom? O que eu vou pedir agora é que aqueles que pegaram a folha, os que estão iniciando a campanha, coloquem-se em pé em nome de Jesus. Como eu quero orar por você da internet também. Você que vai começar uma campanha para a sua vida na internet, coloque-se em pé, eu quero orar por sua campanha. Obviamente os da igreja ainda não preencheram. Vocês podem orar como fosse já o primeiro dia de hoje, preencher em sua casa, aí vai ficar faltando 6 campanhas só. E os daqui na internet, com certeza, estão iniciando hoje, porque receberam a folha, preencheram e estão iniciando a campanha. Serão bem-vindos em nome de Jesus. Coloque-se em pé na sua campanha também. Oremos ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus. Agora, enquanto eu falo ao microfone, você vai se dirigir a Deus em sua oração e vai apresentar a Ele o motivo da sua campanha em nome de Jesus. Deixa eu falar com Deus e fale você com Deus no seu individual. Senhor nosso Deus e Pai,
Nós estamos em oração nesse momento, eu com o propósito de interceder pela oração que eles estão fazendo nesse momento, porque estão eles apresentando os motivos da campanha, pelo qual iniciarão hoje uma campanha. Então é para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, que eu peço, o Senhor envie ordem, dê ordem a teus anjos, para que colham, Senhor, essas orações, para que sejam levadas até a sua presença, como um aroma suave em forma de orações, para que sejam revertidas em bênçãos e vitória. Pois a tua palavra diz que todas as nossas petições devem ser apresentadas desta forma, Senhor. Toda súplica, toda oração deve ser apresentada desta maneira, diante do teu altar, em forma de petições e súplicas. Então que seja cumprido esse propósito, que esta glória venha sobre a vida de todos os seus filhos, que creem na tua palavra, e eles possam ser abençoados. Eu estou orando o suficiente para que eles possam apresentar o detalhe dessa campanha, e o nome do Senhor seja glorificado no final dessa vitória, dessa campanha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então agora você que esperou o pastor orar, estava orando e falando da sua campanha a Deus, agora você vai fazer, junto com seus irmãos, faça a seguinte oração coletiva, para ficar registrado e ligado aqui na terra. Digam todos em voz uníssima, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar os motivos da campanha, agora estou publicamente, em pé inclusive, declarando a minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem estou entregando esta causa, e sei que receberei do Senhor, pois o Senhor é Deus, Pai, e eu confio no Senhor. É no nome de Jesus que eu darei testemunho da minha vitória, a qual já tomo posse, em nome de Jesus. Digam amém? E eu ligo a minha fé com a sua e declaro que esse é o início da tua vitória, pois você está iniciando uma campanha com fé, e com fé você receberá esta vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Podemos assentar em nome de Jesus. Você que vai para casa, leve ela para casa, preenche e volte mais 6 semanas. O da internet também, busque lá no canal do YouTube, ou busque no nosso blog. Toda semana você tem a mensagem ali. Nós ficamos agora uma semana sem a mensagem, mas você pode agora dar continuidade em nome de Jesus, por causa da festividade que houve aqui na Igreja Mão de Deus, tá bom? Vamos seguir aqui em frente então, para a glória de Deus. Vou pedir que todos que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Assim também os da internet, que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé com a sua campanha e vamos orar pela sua causa. Todos agora, já não é preciso mais apresentar a campanha como foi apresentada no primeiro dia. Apenas fazer a seguinte oração, todos, coletivamente, como Deus me instrui a fazer. Orem todos dessa seguinte forma. Digam: Senhor Deus, mais uma vez, eis-me aqui, em nome de Jesus, diante da tua presença, com a campanha da libertação. Eu não preciso repetir os motivos dessa campanha, pois já foram registrados esses motivos na tua glória. E eu sei, Pai, como desde o primeiro dia eu soube e declarei que eu receberei a vitória e darei testemunho da minha vitória. É para a tua glória que eu estou publicamente declarando que a minha fé está aqui, inabalável, porque é o Senhor que me deu esta fé para tomar posse da minha bênção, e eu tomei posse e estou convicto dela, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Está ligado aqui para a glória de Deus, para estar ligado com o Senhor. Obviamente, vocês que terminaram a campanha, você deve depositá-la no vaso de oração e aguardar o tempo do Senhor. Se não quiser, já recebeu a vitória, né? Tem pessoas que recebem na primeira semana, outros recebem depois que termina, mas enfim, importante que você fez a tua parte, e agora você deve ficar firme, esperando com paciência do Senhor, e o mais o Senhor fará. Amém? Agora você que é de fora, não tem como depositar aqui no final da campanha, se eu já não instruir você com o que fazer após a campanha, volte a falar comigo, que eu terei o maior prazer em instruí-lo ou instruí-la, em nome de Jesus. Deus abençoe.